Você já sentiu uma tristeza profunda, um vazio imenso, ao invés de sentir alegria, de se sentir radiante, porque você acabou de ter um bebê, porque você acabou de colocar mais um ser no mundo, essa responsabilidade foi sua, e em vez daquela alegria, você se sente triste? Foi exatamente isso que aconteceu comigo na minha segunda gestação. E eu vou compartilhar com você a minha experiência. Quando ela nasceu, eu vou contextualizar para que vocês entendam um pouco da minha realidade, da minha vivência, da minha experiência naquela época. Eu não descobri logo a gestação, eu fazia um acompanhamento ginecológico para ovários policísticos. E nesse tratamento eu precisei fazer a mudança do meu remédio. Eu usava injeção, era o meu método para evitar. E ela falou que como eu tinha muitas dores, tanto no ato sexual como cólicas fora do período esperado, que seria, né, pré-menstrual ou durante a menstruação ou pós, eu sentia muito. E aí ela falou que os hormônios que continham aquele medicamento, que também era utilizado para a prevenção de gestação, seria melhor. E nessa troca eu acabei engravidando, e como eu não tinha regularidade na menstruação, eu não percebi, e quando eu descobri a minha gravidez, foi com 20 semanas. Eu senti ela mexer. Foi um desafio, porque apesar de eu sempre querer ser mãe de mais de um filho, no caso eu já tinha o mais velho já estava para fazer 4 anos. Eu realmente queria, antes dele completar 5 anos, ele ia fazer 4, né? Ele tinha 3. E era algo que eu queria, que era um desejo meu. Eu não estava preparada. Eu tinha acabado de fazer um acordo com uma empresa que eu trabalhava há alguns anos, para poder pegar a rescisão e construir. Eu tinha comprado um terreno, na verdade eu ganhei um terreno, e aí eu estava com o objetivo de construir a minha casa, né? Nessa época eu morava de aluguel, e eu já tinha comprado, já tinha acertado com o pedreiro, já tinha comprado meus materiais, a construção da minha casa já estava de vento em popa. Inclusive na casa só tinha 2 quartos, que eu não imaginava que eu ia ter mais um filho. Então eu estruturei a casa toda para minha realidade naquele momento, apesar de eu já estar grávida sem saber. Então foi um boom muito grande, porque eu fiz um acordo nessa empresa e saí para outra empresa. Eu já saí com um emprego à vista, né? Obviamente que eu precisava trabalhar. E eu estar em uma empresa, eu entrei na empresa dia 1º de dezembro, entre dia 1º e dia 5 de dezembro de 2016. E dia 20 de janeiro eu descobri que eu estava grávida de 5 meses. Então imagina, né? Uma funcionária, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que as pessoas vão achar que eu fiz isso de forma premeditada? E não foi. Foi o maior susto da minha vida. E assim que eu senti ela mexer, eu falei assim, velho, tem alguma coisa errada. Tem uma parada aqui dentro mexendo. E, gente, eu achava, porque o meu primeiro filho, apesar de eu ter engravidado aos 17 anos, foi algo que eu quis. Eu não estava tomando medicação e não me preveni. Então, o meu filho mais velho, ele foi algo que eu quis. Eu engravidei porque eu quis. Não foi um acidente. Então, na minha cabeça, só engravidava quem queria. Quando isso aconteceu, eu tomei o maior susto. Eu fui pega totalmente desprevenida e corri para fazer exame de sangue, né? Expliquei a situação. E aí o médico, cheguei na emergência e solicitei um beta batata grávida. Só que eu não imaginava que eu estava grávida de 5 meses. Não imaginava. E eu malhava, enfim, eu nunca fui muito gorda, nunca tive corpão. Eu não sou magra, mas também não sou gorda, eu nunca fui. E eu pesava entre 50 e 52 quilos. Eu sou pequena. E aí eu não imaginava, malhava, treinava, enfim, fazia tudo normal. Carreguei vários pesos, porque
na construção da minha casa, eu também ajudava. Eu também descia bloco, eu descia isso, descia aquilo, enfim. E fazendo isso tudo grávida, sem saber. Vai no outro dia, isso foi no domingo. Quando foi no outro dia, eu chamei o pai dela, falei, ó, a gente não tava bem, a gente tava, tipo assim, afastado. Eu falei, olha, aconteceu isso e isso, a gente precisa fazer um exame. Quando chegou lá, fizemos o exame. E aí o médico, na verdade, ele sabia, porque a gente falou, né? Ah, não, a gente vai fazer ultrassom porque eu tô grávida, eu quero saber quanto tempo tá. E aí, quando ele passou, eu lembro como se fosse hoje. Quando ele, eu tô lá deitada, quando ele passou, aí ele botou assim, aí ele, tá vendo? Quando eu vi ela toda formada dentro de mim, a cabecinha toda, porque meu filho eu acompanhei desde as primeiras semanas. Meu filho, eu vi a rotação do meu filho, era um nadinha. E aí, quando eu vi, aí ele falou assim, olha, tá saudável, perninha, bracinho, aí foi mostrando tudo. E aí eu me acabando de chorar, aí ele falou assim, é uma menina, previsão de data dia 10 de junho, e ela nasceu no dia 10 de junho. Aí, previsão e tal, e eu assim, deitada, assim, eu acho que se eu não tivesse deitada, eu caía, o pai se acabou de chorar, porque tipo assim, eu já tava grávida há muito tempo, e eu não sabia. E aí, a única coisa que eu conseguia pensar quando eu saí daquela sala é, meu Deus, eu gastei todo o meu dinheiro construindo a minha casa. Eu vou fazer o que agora para comprar enxoval de bebê? Eu simplesmente me sentia a pessoa mais perdida. Mais perdida. E eu já era mãe. E eu me sentia a pessoa mais perdida. E eu achei que, tá, jamais. Ai, eu sou mãe, eu estou preparada para qualquer acontecimento, qualquer... Sabe como as pessoas dizem geralmente que mãe... Quando a gente é mãe de segunda viagem, né? Ah, não, já sabe como é mãe. E não é, gente. E não é. Foi uma das maiores rasteiras que eu tomei. Eu peguei, não foi decepção, mas uma rasteira no sentido de eu estar despreparada. Porque às vezes a gente acha que a gente está preparada para estar. A gente vai estar preparado para quando o momento chegar. Né? A gente tem que, eu estarei preparado para quando a morte chegar, para quando a morte de terceiro, no caso. Porque, enfim, a gente tem essa idealização de que a gente vai saber se comportar, agir, reagir, saber o que fazer, como fazer. E aí já começou ali aquele impacto da gestação dela. E outra, eu não queria ter filhas meninas. Ter filha. Eu sempre idealizei menino. Meu primeiro filho foi menino, então pra mim foi a maior realização da minha vida. Foi o meu maior sonho realizado. Só que eu não sabia por que eu não queria ter filha conscientemente. Eu sabia inconscientemente. E com a terapia eu entendi o que era que acontecia. Na realidade, eu tive uma relação com a minha mãe, né? No qual eu não desejava, eu não queria ser aquela mãe. Eu não queria ser a mãe que eu tive. Eu achava que minha mãe não deveria ser a mãe que foi. E eu não queria ser essa mãe. E eu achava que como ela tratava diferente os meninos, eu seria uma boa mãe de menino e não seria uma boa mãe de menina. E aí eu entendi na terapia que eu não precisava reproduzir, eu não precisava ser a minha mãe, que eu poderia ser eu. E isso foi um divisor de água na minha vida. Eu não lembro exatamente quando aconteceu esse momento. Porque na verdade não é um momento, não é um dia que você chega assim, acorda e tudo é flores a partir dali. Não é isso. Terapia não é isso, é um processo contínuo que a gente precisa persistir. Enfim, eu faço terapia há 8 anos. E não pretendo parar. Não me dê alta que eu não quero alta. Não me dê alta que eu não quero alta, viu? Tô te dizendo logo. Enfim, foi nesse momento que eu entendi, peguei ali o fio da meada, falei assim, aqui, ó. Eu preciso... Isso foi depois, eu acho que não foi menos de 2 anos não, viu? 1 ano. Entre 1 ano e meio e 2 anos. Foi nesse período aí. Mas nos primeiros meses foi bem desafiador. Eu sentia muita raiva. Me irritava com facilidade. Eu não queria que ninguém pegasse ela, mas eu também não queria cuidar dela. Era uma coisa louca. Eu sentia um ciúmes muito grande. Eu era muito impulsiva. Já tive brigas feias com o pai, mas por conta da minha situação psicológica na época. Só que eu não sabia.
Eu tô contando isso tudo porque hoje eu tenho um olhar profissional, uma análise profissional, um acompanhamento que foi feito durante muito tempo, né? Não foi só, eu acho que foi isso. Então eu sentia muita raiva, eu sentia... Teve uma vez que eu fiquei amamentando ela, acho que em torno de 2 horas, eu fiquei com muita raiva. Muita raiva, muita raiva, muita raiva. A vontade era dar um par de murrão nela. E eu tô falando isso porque foi o que eu senti. Eu não posso chegar aqui e dizer que, eu não senti isso. Mentira, senti. Hoje a relação da minha filha, hoje a relação com a minha filha é muito melhor, obviamente. Anos de terapia, muitos anos de terapia. Inclusive as pessoas não, 2 pessoas em específico da minha família sinalizam que eu dou muito mais atenção a ela do que as outras crianças. Isso eu como filho atípico, tá? E que demanda atenção minha, nível máximo. Na verdade, a minha mãe, né? Uma das pessoas que sinaliza isso. E o meu filho mais velho. Porque meu filho mais velho também, né? Eu acredito que tenha sido muito desafiador pra ele. Por conta da... Era filho único. E de repente, chegou uma menina. Enfim, todo um contexto que eu não vou entrar nesse detalhe. Porque é uma particularidade do meu filho e eu respeito. E a minha mãe é justamente a questão, né? Que eu não queria ser a mãe que ela tinha sido pra mim naquela época. Hoje nós nos damos muito bem. Hoje ela é uma das minhas redes de apoio. Eu entendi os processos dela, o momento dela, perdoei. Acho que não cabe mais eu trazer pra minha vida adulta. Nossa relação melhorou muito. Hoje temos uma relação bem melhor. Mas ela é uma das pessoas que sinaliza. E aí eu sinalizo pra ela, ó, a minha relação com a minha filha, quem cuida sou eu. A relação que você vai ter com ela é uma questão sua com ela, é você que tem que construir. Isso não é sobre mim, é sobre vocês duas. Porque eu preciso impor os limites necessários. Mas foi um desafio tão grande. E eu sei que foi através desse ponto de dor. E foi uma dor muito doída, você não tem noção. Talvez você que passou por um momento similar tenha noção. Mas eu costumo dizer que cada ser humano é um, cada um sente de uma forma, ainda que tenha muita similaridade. É necessário a gente entender a dor do outro sem anular a nossa. Não é porque a minha dor é desse jeito que a sua não existe, ou que a sua é diferente, que é pior, menor, enfim, não é sobre grau de intensidade. É importante a gente falar isso, abordar sobre isso, acolher também o outro, entender. Eu tive pessoas fundamentais que foram cruciais naquele momento meio de dificuldade. Meu irmão que sinalizou que tamanha agressividade que eu estava, eu precisava de ajuda. Eu fui procurar ajuda sem querer ajuda. Vale salientar que às vezes eu não queria. Inclusive eu passei uns 6 meses indo para terapia, era presencial, né? Passou a ser online na pandemia e aí eu faço online até hoje. Eu ia virada no cacete. Eu ia... Por que eu estou aqui? Eu não sei, eu me perguntava. Eu pegava o coletivo e eu só tava num lugar muito longe do lugar que era, porque não passava transporte público lá, só particular. E aí eu descia, que em 2017, às vezes eu levava minha neném, viu? Ela gorda, eu carregando aquela criança. Eu falava, gente, por que eu estou fazendo? Por que eu estou aqui mais uma semana? Por que eu estou aqui mais um dia pra essa mulher, pra falar as coisas dessa mulher? Que essa mulher não tá resolvendo nada na minha vida. Hoje eu agradeço tanto a essa criatura que vocês não têm noção. Hoje, inclusive, ela é minha cliente, né? Eu trabalho com contabilidade, eu presto serviços contábeis e aí, enfim, ela tem a empresa dela, eu dou algumas orientações, algumas consultorias. Eu não faço a contabilidade, mas presto algumas consultorias. Então ela também hoje é minha cliente, enfim, a gente tem uma relação bem legal. Mas eu tinha uma raiva, eu ia movida pelo ódio. Falava, cara, velho, por que eu tô aqui, velho? Eu tô perdendo o tempo da minha vida. Só que eu sempre gostei de conversar muito. Vocês percebem, né? Pelos meus vídeos. Eu sempre gostei muito da comunicação. E ela era uma pessoa que prestava atenção no que eu falava. Então, as minhas dores, eu ia chorar lá minhas pitangas e ela prestava atenção. Então, pelo menos ela tá me ouvindo. Mas eu não sabia o poder que aquilo tinha na minha vida. Então, hoje, inúmeras pessoas ao meu redor fazem terapia. E eu sou muito feliz por isso. Obviamente, as pessoas começaram a fazer terapia após eu ter muitos anos fazendo terapia. Mas isso é muito benéfico, porque isso me ajuda também. Porque às vezes você tem que fazer terapia porque quem não faz. Eu comecei a fazer terapia porque eu precisava de terapia. E foi um divisor de águas na minha vida.
Eu comecei a fazer terapia, eu tinha 21 anos. Né? Eu não tinha meu terceiro filho, inclusive no meu processo de identificar, de perceber que meu filho precisava tinha uma necessidade especial, né? Ele é autista, eu sempre menciono isso, eu sou uma mãe atípica, por isso que eu sei das dores. Meu filho é autista, tem também diagnóstico de TOD, transtorno opositor desafiador, então ele tem dificuldades em reconhecer autoridades, em ouvir não, enfim, e aí costuma ter um comportamento muito agressivo, de embate, de afronte, enfim, é a minha realidade. E eu sempre trago isso porque eu sei as dores que a gente carrega. Eu sou uma mãe solo, eu sou uma mãe que empreende. Alguns serviços eu forneço da minha residência, tem alguns serviços que eu forneço de forma externa também, mas uma forma também de conciliar a maternidade com os negócios, enfim. Eu gosto muito de falar, de compartilhar, de trazer para aqui insights, para vocês também perceberem, para além das técnicas, né? Esse e meu outro vídeo anterior a este, que falei sobre os desafios na maternidade atípica, bem específico, dizendo realmente o que dói, não abrangindo, mas algo bem específico de algo que eu estou vivendo no momento. Também estratégias de como a gente não se afogar, não se afundar dentro disso, não se esquecer da gente, porque dói no meu coração quando eu vejo que uma mãe, ela dedicou a vida única e exclusivamente ao filho. Me dói, sabe por quê? Porque eu sei que ali tinha sonhos, ali tinha desejos que não pôde serem realizados porque ela não tinha apoio, porque ela não tinha estratégia que ela precisava, porque ela não tinha conhecimento que ela precisava. E isso me dói muito, ver que sonhos foram minados. Porque dentro de cada um de nós somos únicas. E eu sei que dentro de cada uma de nós existem sonhos, desejos a serem realizados. E a gente não pode permitir. Quem tem que colocar esse limite somos nós. A gente não pode permitir que o outro, que outros, que a sociedade, que quem quer que seja, domine a nossa vida. Por isso que eu falo sobre sermos protagonistas, sobre termos forças, sobre criar uma estratégia, sobre a gente não gastar energia com coisas fúteis, sobre a gente entender até que ponto a gente pode ir, sobre a gente ser adaptável, ser flexível, mas não ser dominada, não ser podada. Então, são essas trocas que eu trago aqui diariamente, para que você entenda a minha dor sem anular a sua, e que a gente crie essa rede de apoio, porque é difícil demais a gente ter uma amiga que dê aquilo que a gente precisa, que a gente tenha uma mãe, que a gente tenha uma vizinha, que a gente tenha uma tia, uma madrinha, alguém que dê aquilo que a gente precisa. E sabe por que eu criei esse canal? Mesmo eu sendo empreendedora, eu tenho meu próprio negócio, mesmo eu sendo estudante, hoje eu sou estudante de contabilidade também, porque eu preciso de um diploma para conseguir crescer ainda mais na minha profissão com o meu empreendimento. Eu sou mãe de 3, eu sou mãe solo, eu sou mãe atípica, é terapia, é medicação, é isso, é escola de um, escola de outro, enfim. Sabe por quê? Eu faço o possível para todo dia trazer um vídeo aqui, porque eu sei que você também precisa desse apoio que eu procurei e eu não achei. E mais uma vez compartilhando sobre essa frase que eu escutei em uma palestra sobre empreendedorismo feminino, quando você não achar uma mesa para você sentar, você faça a mesa, você construa a mesa, você sente e você coloque outras pessoas, você dê acesso a outras pessoas para sentar. Porque às vezes tudo que a gente precisa de uma oportunidade. E eu me emociono porque eu sei a dor que é você querer realizar algo e você não ter acesso. Eu lembro de diversas vezes que eu ia para as entrevistas de emprego porque eu precisava trabalhar, levar o sustento para minha casa, e as pessoas não me davam oportunidade. Por quê?
porque elas me perguntavam com quem ia ficar as crianças, quem ia cuidar se ficasse doente, porque a empresa quer que a funcionária falte, porque isso é ruim para a empresa. Então, no pensamento daquela pessoa, era melhor eu estar em casa cuidando dos meus filhos, dedicando a vida aos meus filhos, do que estar no mercado de trabalho. E, se passar necessidade, você acha que eles iam pensar na minha necessidade financeira de colocar o alimento dentro de casa? Muitas vezes não. Por isso que eu passei a ser empreendedora, não foi porque eu queria. Hoje eu amo. Hoje eu amo. Obviamente eu não tô aqui pra convencer ninguém de nada, tá? Muito menos de se tornar empreendedora, porque isso é bom pra conciliar com a maternidade, porque também tem muitos pesos, tem muitos pontos, tem muitos ônus o empreender. Porém, eu sei o caminho que eu tracei e onde eu estou hoje. E eu sei da importância de a gente ter apoio, da gente ter estratégia, de a gente ter companhia, de a gente ter um grupo em WhatsApp. Hoje eu ainda não tenho, ou o Telegram também é uma ótima opção, porque eu não tenho pessoas, um mínimo de pessoas para construir esse grupo, porque eu preciso dedicar tempo e atenção. Né? Pensando nisso também, pensando nessas estratégias, eu também criei o e-book sobre mentalidade direcionada à educação financeira, porque eu sei que a gente precisa estar com a nossa mentalidade afiada para a gente praticar as técnicas financeiras para a gente guardar dinheiro, não gastar com futilidades, não fazer tudo em prol da satisfação e realização do filho, porque ele quer uma mochila, porque ele quer um aniversário assim, porque às vezes a gente mãe cai nessas asneiras. Então, pensando em todas essas realidades que nós mães passamos, eu construí esse e-book para que a gente blinde a nossa mente, para a gente ser prática no dia a dia na vida financeira. Então é um conjunto de mentalidade e estratégias financeiras que se deu justamente esse e-book para transformar a mentalidade das mães na parte financeira, tá certo? Eu quero agradecer se esse vídeo ressoou de alguma forma em você, que você curta, compartilhe, deixe sua troca, quais foram os maiores desafios para você dentro da maternidade. Existe aqueles grandões de lá de trás, também existe os grandões de hoje. O de hoje não anulou os anteriores, obviamente você adquiriu experiências, então que você, se desejar, compartilha aqui comigo, tá? Ativa as notificações, se inscreve no canal, isso é importante para mim, continuar produzindo conteúdos, tá certo? E até breve.